João Tutors MX, Stegossauro vs Triceratops. Eu sei o que muitos de vocês vão dizer, o Di não andou sumido, mas como eu tenho falado nas minhas lives, eu não deixei ninguém órfão de conteúdo, apesar de não estar postando conteúdo aqui no canal Major Dino do YouTube. Pois é, eu mudei o nome do canal do YouTube, que antes era Raptor Gang, já teve vários outros nomes anteriormente, né? E agora é Major Dino porque simplesmente fica mais fácil atrelar a imagem do canal à minha imagem, coisa que estava confundindo os novos inscritos e as pessoas que tinham acabado de conhecê-lo. E sim, eu ando produzindo lives e conteúdo para uma outra plataforma, um site roxinho que vocês devem conhecer aí, cujo nome do meu canal vai estar na descrição para vocês terem ideia, pesquisarem lá e conhecerem melhor ele. Sim, eu vou continuar produzindo conteúdo aqui no canal Major Dino do YouTube e no canal Major Dino de lá. Então fiquem ligados em ambos os canais, porque quando eu não estiver produzindo conteúdo para um, eu não vou deixar vocês órfãos de conteúdo, porque eu posso estar produzindo para outro. É claro que a minha ideia é focar em ambas as plataformas, mas quando não for possível, eu tenho paralelamente dois projetos onde vocês vão poder estar acompanhando o Dino aqui. E tudo isso eu deixo mais claro e às vezes aviso o que está rolando no meu Discord, que muita gente já conhece, mas para quem não conhece, é o Discord do Lobos do Cretáceo, mano. E, bom, eu tenho um vídeo só falando a respeito desse Discord e do bot que eu mesmo programei para este servidor em específico, né? Então eu convido você a conhecer o nosso servidor do Discord, porque lá a gente joga junto, conversa, discute, principalmente naquilo que se refere a dinossauros e a vida pré-histórica. Eu produzi o segundo episódio do nosso podcast, o Dinocast, que vai ao ar aqui no YouTube também. Eu estou editando ele para que ele saia posteriormente aqui neste canal. Para quem curte o Dinocast, para quem não conhece, também tá o cartão aí em cima do primeiro episódio de Dinocast que nós fizemos aqui no YouTube. E deixe também nos comentários sugestões de batalhas futuras. Mas lembrando que a sugestão de batalha para este vídeo eu tirei desta live, desta outra plataforma, mano. Então é importante vocês seguirem a outra plataforma também, porque se rolar algum evento especial lá, alguma situação completamente nova, mano, vocês podem estar participando também por lá e se inteirando das coisas que estão rolando aqui com o Dino e com a nossa comunidade, né? Os Lobos do Cretáceo. E mano, eu tô muito feliz com essa sugestão de batalha que mandaram lá, porque como eu disse, é a primeira batalha com dois dinossauros herbívoros da história desse canal, dois dinossauros herbívoros que eu curto muito e que toda a galera conhece. Estamos falando do Triceratops e do Stegossauro, mano. Dois dinossauros com estruturas corporais que diferenciam eles e os tornam bem únicos e ímpares, comparados à grande maioria dos dinossauros. Precisamos lembrar que esta é uma batalha hipotética, já que esses animais nunca se encontrariam na vida real, né? Apesar de ambos serem norte-americanos, o Stegossauro viveu por volta do período Jurássico, na metade do período Jurássico, enquanto que o Triceratops é do final do período Cretáceo, né? Próximo à extinção dos dinossauros, que foi por volta de 65 milhões de anos atrás. Então, começando brevemente pelas características gerais dos tamanhos desses animais. A forma que eu considero melhor para começar uma batalha. Vamos começar pelo Triceratops, o meu dinossauro herbívoro favorito. Sim, eu curto muito o Triceratops, mas vamos deixar o favoritismo de lado e nos atentar aos fatos, às características e a tudo que foi estudado e descoberto a respeito desses dois, ok? O Triceratops possui muitos espécimes encontrados na América do Norte, o local onde ele viveu. E é fácil perceber que o tamanho dele se aproxima de 3 metros de altura e 9 de comprimento, entre 8 e 9 de comprimento. Enquanto que o Stegossauro também possui muitos espécimes encontrados e é fácil perceber que ele é um animal que ultrapassa os 3 metros de altura, né, sendo maior em altura que o Triceratops, alcançando quase 4 metros na altura dos quadris, né, a região provavelmente mais alta e mais segura de se estimar para a altura deste animal, e ultrapassa também os 9 metros de comprimento, alcançando quase 10 metros de comprimento na maior de suas espécies, ou seja, em números, a respeito do tamanho, o Stegossauro é maior sim que o Triceratops. Mas a coisa muda um pouco de figura quando nós nos referimos à massa desses dois animais, mais especificamente o peso. Isso porque a massa do Stegossauro, apesar de ser maior, ficava provavelmente entre 5 e 7 toneladas. Pois é, 5.000 e 7.000 quilos, coisa que era facilmente superada pelo Triceratops. E essa seria uma massa relativa aos menores indivíduos adultos dessa espécie, já que aqueles mais massivos conseguiriam alcançar, segundo estimativas, quase 12 toneladas. É, mano, 12.000 quilos para um dinossauro herbívoro que era menor que um Tiranossauro Rex, que não conseguia alcançar nem 9 toneladas se comparado a esse bicho. Com uma quantidade maior de massa muscular e de gordura, esse animal conseguiria suportar e aguentar mais golpes do Stegossauro que o Stegossauro do Triceratops. Ele tem um corpo maior, capaz de se proteger mais, e uma gordura corporal maior, capaz de tancar melhor os golpes que o oponente desferiria nele. Gostaram do meu vocabulário? Acho que ficou fácil entender aonde eu quero chegar assim.
E já que estamos falando de números, por que não nos focarmos na velocidade dessas duas criaturas? Vocês podem estar pensando que, pelo fato de o Stegosauro ser um pouquinho maior que o Triceratops e bem mais leve que ele por comparação, ele provavelmente seria um animal mais rápido. Mas a verdade é que não. Já se sabe hoje que o Triceratops é um animal que conseguia correr a velocidade de aproximadamente 20 km por hora. E alguns ainda acreditam que ele conseguia alcançar até quase 25 km por hora. O que é bom para um animal que tinha como principal predador o T-Rex, que tinha como range de velocidade estes mesmos valores aproximadamente. Toda a estrutura física e corporal do Stegossauro não favoreceria numa corrida. Ele tinha que carregar aquelas longas placas ósseas ao longo do dorso do seu corpo, e a sua estrutura física na verdade favoreceria o fato de a sua cauda ser flexível por causa dos 4 espigões que ele tem na ponta da cauda, e vamos falar a respeito deles mais à frente no vídeo. Já as suas patas eram desproporcionais entre si. As patas dianteiras eram muito menores se comparadas às traseiras. Isso faz com que o passo entre as 4 patas fosse desproporcional, um pouco descompassado, vamos colocar dessa forma. Isso faz com que ele não atingisse velocidades muito altas, nem velocidades que conseguissem se comparar às do Triceratops, já que é estimado que esse bicho alcançasse aproximadamente entre 6 e 7 km por hora. Ele era um animal muito lento. E existe mais um fator que favorecia o fato de ele ser um animal lento, bem no geral, entre outras coisas, e esse fator é a inteligência. Sim, que tal falarmos a respeito da inteligência dessas duas criaturas? De um lado nós temos o Triceratops, um animal com um dos maiores crânios dentre todos os animais terrestres que se tem registro até o presente momento. O crânio desse animal adulto provavelmente alcançava algo em torno de 2 metros, embora os maiores indivíduos já encontrados dessa espécie tivessem algo próximo de 2,5 metros de comprimento só de crânio. Então você pode pensar, pô, um animal com a cabeça tão grande deveria ter um cérebro grande e uma inteligência invejável. Eu também acreditaria nisso, mas não é isso que acontece. Apesar de todo esse crânio massivo e volumoso do Triceratops, o cérebro dele era muito pequeno. Por comparação, sim. E ocupava um pequeno espaço no interior do crânio do animal. Então, ele não era tão inteligente quanto se espera que fosse só pelo tamanho de sua cabeça. E aí, claramente temos uma vantagem para o Stegossauro, não é? Não. O Stegossauro conseguia ser menos inteligente que o Triceratops e eu vou explicar por quê. Quando se compara o tamanho do cérebro de um animal com o restante do seu corpo, o tamanho total deste, se tem o quociente de encefalização. É isso que faz o Tiranossauro Rex, os Dromaeossaurídeos e Troodontídeos estarem entre os dinossauros mais inteligentes de todos. Mas não é o caso do Stegossauro e de outros Stegossaurídeos que são o completo oposto destes outros dinossauros que eu citei. Os Stegossaurídeos estão entre os dinossauros com o menor quociente de encefalização já calculados, sendo o Stegossauro o principal representante deste fato, pois comparado ao tamanho total do corpo, o cérebro do Stegossauro é tão minúsculo, tão diminuto, que antigamente cientistas acreditavam que era preciso 2 cérebros para esse animal conseguir sobreviver, conseguir ter o mínimo de raciocínio instintivo que um animal poderia ter. É sério. É claro que essa ideia entrou em descrédito depois, isso não é mais acreditado, ele só tinha realmente um cérebro que ficava na sua cabeça, mas esse cérebro era muito pequeno por comparação ao resto do corpo. É por isso que hoje os cientistas acreditam que este animal se adapta melhor a um estilo de vida lento, herbívoro e de baixa complexidade comportamental. O que reforça a ideia também de que o Triceratops, além de ser mais inteligente, era mais rápido que o Stegossauro. Mas bom, estamos falando de Triceratops e Stegossauro, 2 dinossauros conhecidos por estruturas que poderiam ser usadas para ataque e para defesa. No caso do Triceratops nós temos os 3 chifres que dão nome ao animal e aquele escudo ósseo magnífico que existe no topo de sua cabeça. E no caso do Stegossauro, as placas ósseas ao longo do seu dorso dispensam a apresentação. E claro, os 4 espigões que ele tinha na ponta da cauda, que são a principal arma e a coisa que mais chama a atenção no Stegossauro quando se trata de ataque e combate. Na verdade está mais que óbvio que o Triceratops entrava em combates repetitivos com predadores carnívoros, principalmente o Tiranossauro Rex, seu principal predador. Existem evidências tanto em Triceratops de ataques de T-Rex, quanto evidências em T-Rex de ataques de Triceratops, e fósseis de Tiranossauros e Triceratops que provavelmente teriam morrido juntos em combate. Mas o que se tem sido questionado é se o escudo ou folho ósseo na parte de trás do crânio do Triceratops era realmente usado para defesa nessas ocasiões. É claro que outras hipóteses têm sido levantadas a respeito da real utilidade desse escudo ósseo.
como por exemplo a ideia de que ele era usado para a termorregulação do corpo, ou seja, um controle corporal de temperatura do próprio animal. Mas uma hipótese que tem ganhado muita força a respeito do fólio ósseo do Triceratops é de que ele era usado para ostentação e para atração de parceiros para o acasalamento. E claro, faz sentido. Mas não é porque essas hipóteses são verdadeiras que necessariamente o fato de ele ser usado para defesa vai deixar de fazer sentido. O que alguns cientistas questionaram é o fato de as lesões que existem no crânio e principalmente no escudo ósseo do Triceratops terem realmente sido causadas por predadores ou por combates. E eles acusaram o fato de essas lesões, na verdade, terem sido causadas por doenças ou por outras eventualidades, que não necessariamente teriam sido resultado de brigas, mas essa ideia tem entrado em descrédito e tem se tornado muito pouco verdadeira, já que essas lesões possuem padrões bem repetitivos e se apresentam em locais e partes do crânio do Triceratops que se repetem de um indivíduo para outro. Ou seja, muito provavelmente foram causadas em combates e brigas que também se repetiam, como brigas entre Triceratops e predadores ou brigas entre Triceratops e outros Triceratops. É muito provável, por exemplo, que machos brigassem por território, pela liderança de um bando, de um determinado grupo social de Triceratops, ou para conquistar uma fêmea. E se essas brigas eram realmente repetitivas, e elas tinham que ser quando esses animais atingiam a maturidade, é fácil perceber que essas lesões eram repetitivas e se tornavam comuns entre indivíduos de Triceratops. Então sim, o crânio do Triceratops continua sendo a principal arma de defesa e de ataque deste animal, com os estudos que nós temos até o presente momento. Em muitas coisas, como a termorregulação e a característica de ostentação, o crânio do Triceratops se assemelha às placas ósseas ao longo da coluna do estegossauro, e é sobre ela que nós vamos falar agora. Seriam elas a principal arma de defesa desse animal? Anteriormente acreditava-se fortemente que sim, mas estudos posteriores e que vêm sendo lançados ao longo dos anos cada vez mais têm mostrado que não. E olhando melhor para o animal e estudando bem ele, é fácil entender o porquê. A composição óssea dessas placas era muito frágil, e elas estão bem mal posicionadas em cima do animal, de forma a ficarem arranjadas de maneira escalonada e fixa, com pouca mobilidade ao longo do dorso do mesmo, deixando as laterais da criatura extremamente desprotegidas. É muito mais provável que essas placas ósseas, que iam de 17 a 22 em número, a depender do estegossauro, servissem muito mais para uma exibição visual e para ostentação, já que elas também eram cobertas por queratina e porque foram encontrados padrões que variavam entre machos e fêmeas. Ou seja, provavelmente era algo que servia para diferir o gênero dessa espécie e algo que fosse usado para o acasalamento, mas a principal função dessas placas ósseas muito provavelmente fosse a termorregulação, o controle corporal de temperatura natural do animal, porque foi encontrado vascularização extrema nas camadas mais externas dessas placas ósseas, o que aponta fortemente para esta hipótese. E quando foi comparada a estrutura das placas ósseas com outras estruturas presentes em crocodilianos modernos que são usados para a termorregulação, foi percebida uma semelhança extrema entre esses dois animais neste quesito. É muito menos provável, por exemplo, que o sangue irrigado nessas placas ósseas servisse para corar de alguma forma essas placas, já que elas eram cobertas por queratina, como eu citei, e não por pele. Então só resta para o estegossauro como sua principal arma de ataque e defesa os seus 4 Thagomizers. Tá, eu sei que pronunciando assim você provavelmente não sabe do que eu estou falando, mas é porque aqueles 4 espinhos incríveis, magníficos que o estegossauro tinha na ponta de sua cauda são comumente chamados de Thagomizers. Em português, geralmente eles são traduzidos como espigões, e é assim que eu vou passar a me dirigir a respeito deles. Existem várias evidências de que essas coisas eram usadas para a defesa do animal e para o ataque contra predadores principalmente. Provavelmente as criaturas que mais foram alvo dos estegossauros foram os alossauros, e dá até um pouco de pena. Existe, por exemplo, um espécime de alossauro que foi atingido por um desses espigões. Sim, é isso que vocês estão pensando. O estegossauro atacou o coitado do alossauro bem nas suas partes baixas. Que golpe baixo, estegossauro. E muitos cientistas acreditam que provavelmente ele morreu por causa dessa lesão. O dano causado no osso desse animal combina perfeitamente com os espigões dos estegossauros. E como eles eram animais que dividiam território e pertenciam à mesma época, e esses espigões eram de colocar medo, mano. Eles tinham entre 60 e 90 centímetros. A coisa que mais pode se comparar a isso no Triceratops são provavelmente os seus chifres. Sabemos que o Triceratops tinha 3 chifres, mas o menorzinho deles que ficava sobre o nariz não tinha uma função defensiva ou de ataque muito relevante, já que era um chifre muito curto. É claro que os 2 chifres que ficavam sobre os olhos
compensavam isso e desempenhavam muito bem essa função. Estamos falando de chifres que variavam entre espécies, com chifres de cerca de 1 metro de comprimento, embora os maiores exemplares consigam ultrapassar esse valor e chegar a 1,15 metro aproximadamente. Agora que nós tivemos um panorama bem completo a respeito das duas espécies, quais vantagens realmente seriam mais relevantes e favoreceriam mais algum desses dois dinossauros numa batalha hipotética? Bom, sabemos que o estegossauro é maior, mas ele ainda tem um peso menor. O Triceratops é mais massivo e, como explicado anteriormente, isso faz com que ele aguente mais golpes do estegossauro do que o estegossauro dele. Sem falar que o tamanho não é muito relevante para o Triceratops e não amedronta. Afinal, estamos falando de um dinossauro herbívoro que enfrentava Tyrannosaurus Rex, que são muito maiores que ele e também maiores que o próprio estegossauro. A velocidade extremamente reduzida do estegossauro, se comparada à do Triceratops, limitavam bastante as opções de fuga dele. Tentar escapar do Triceratops seria um fracasso. Mas toda essa mobilidade reduzida torna isso tudo muito mais complicado, e a sua inteligência reduzida dificultam a efetividade de golpes ou de reações que esse animal possa ter num combate. Isso limitaria o estegossauro a ficar confinado num único local, numa única região, rotacionando seu corpo para de alguma forma tentar colocar a sua cauda entre ele e o Triceratops. Dessa forma ficaria mais fácil de ele atingir o Triceratops com um golpe de cauda. Já o Triceratops, com inteligência maior e uma velocidade maior, consegue garantir para si uma mobilidade maior. Para ele é muito mais fácil reagir, encontrar padrões e possibilidades num combate contra o inimigo, já que ele tem um quociente de encefalização e uma inteligência maior que garantem isso a ele. E com uma mobilidade e velocidade maiores, o Triceratops pode simplesmente correr em torno do seu inimigo, que neste caso é o estegossauro, evitando e escapando assim dos golpes de cauda, sem falar que o Triceratops corre de maneira a atacar frontalmente. Essa era a principal forma de ataque do Triceratops, principalmente contra predadores. Eles focavam em deixar a sua retaguarda, a parte traseira do seu corpo, na direção oposta à do seu oponente, colocando assim a sua cabeça entre o restante do seu corpo e o seu inimigo, pois na sua cabeça estão a sua principal defesa, o seu fólio ósseo, e a sua principal arma, os seus chifres. Ou seja, sendo assim é muito mais fácil para o Triceratops dirigir e atacar contra o estegossauro, atacando também as partes mais desprotegidas do estegossauro e as partes mais distantes da principal arma de combate do mesmo. E outro fator importante a ser considerado é o comprimento das armas de cada dinossauro. Como dito, os chifres do Triceratops podem alcançar pouco mais até mesmo de 1 metro de comprimento, enquanto que os espigões do estegossauro ficavam entre 60 e 90 centímetros. Ou seja, considerando uma mesma força e uma mesma angulação de ataque, sabemos que a profundidade e o estrago, o tamanho do dano causado pelo chifre de um Triceratops seria maior que o tamanho do dano causado pelo espigão de um estegossauro, simplesmente porque a arma é maior e a perfuração que ela causaria também seria proporcional ao seu tamanho, consequentemente maior. Sendo assim, vemos que o Triceratops leva muita vantagem sobre o estegossauro. Isso não quer dizer que ele ganharia 100% das batalhas contra um estegossauro, mas certamente ele tem mais chances, mais vantagens quando comparamos essas características, principalmente as características anatômicas que existem entre os dois dinossauros. Então sim, eu acho que neste combate hipotético, o Triceratops leva a melhor sobre o estegossauro. Mas mano, o que você achou? Vamos continuar essa discussão nos comentários deste vídeo. Não se esqueçam de mandar sugestões para batalhas futuras. Então eu conto com a presença de todos vocês nos próximos vídeos de batalha e também nos próximos vídeos aqui do canal, agora chamado de Major Dino. E não se esqueçam de visitar as minhas outras plataformas e conhecer melhor a minha descrição para entender mais a respeito das campanhas e dos diferentes conteúdos que eu produzo para a internet, mano. É isso, o Dino vai ficando por aqui e até a próxima. Muito obrigado pelo prestígio de todos e até mais.